Olá pessoal, eu sou o Paulo. Eu sou Mirna. A gente é do canal Fora da Curva. Hoje a gente veio para um local diferente, né? A gente veio aqui para Ouro Preto, é um bairro de Olinda. A gente ia visitar hoje o Santuário da Mãe Santuário Rainha. da Mãe Rainha. Toda vez eu esqueço o nome. É um local bem bacana, Que bem fica bonito. aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente parou aqui bem na frente. Ó, mas tá fechado. O portão é aquele azul. Aquele azul ali. Infelizmente tá fechado. Hoje é domingo de carnaval. A gente tava procurando um lugar calmo pra gravar, porque a gente mora bem no foco do carnaval, então é meio difícil, assim. Até da casa a gente dá pra ouvir a zoada do carnaval. E aí a gente veio pra cá e não tava fechado, a gente resolveu gravar aqui na frente mesmo, porque aqui pelo menos tá só os grilinhos, né? Grilos, natureza. Passa um carro ou outro de vez em quando, mas aí vocês Mas é relevam. tranquilo, dá pra falar. E tem uns cachorrinhos aí de BG, mas faz parte da natureza também. Hoje a gente se reuniu aqui com vocês para falar sobre um tema bem bacana, que é a resiliência. Esse tema ele geralmente é abordado num contexto bem situacional, né? Então assim, se trata a resiliência no lidar com o trabalho, com família, mas coisas muito práticas e situacionais, né? A gente queria aprofundar um pouquinho mais, falar de resiliência num contexto um pouco mais espiritualista, né? Uma visão um pouco mais espiritualista. Melhor sobre isso. Tá bom, então vamos chamar só quem tá faltando aqui pra gente falar sobre Quem? resiliência. Essa cigarra? A vinheta. Então vai, vinheta. Voltando sobre resiliência e esse contexto não puramente situacional, né? A gente queria transpor o seguinte: resiliência, de um modo geral, é como você lida com as situações adversas, né? E essas situações adversas, elas podem estar em qualquer tipo de contexto: trabalho, vida familiar, vida social. Só que assim, se a gente for um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais nessa questão, a gente tem duas situações básicas aí nesse contexto, nessas adversidades, tá? Que é a questão de você ter um problema, né? E como você lida com ele. Quando a gente pensa a resiliência de forma muito situacional, como eu tinha falado, então é simplesmente o seguinte: eu estou vivendo a minha vida, chegou um problema, né? E agora como eu lido com esse problema? Mas eu acho que isso envolve algo maior. Por exemplo, o problema ele não está ali, sei lá, como um elemento intruso. Ele faz parte, a sua vida é isso. Né? A sua vida é lidar com esses problemas. Eles fazem parte do teu contexto de vida, da tua trajetória, do teu caminho. Nós estamos aqui para isso, né? Na realidade são os problemas que fortificam a gente, são os problemas que fazem a gente viver a vida de verdade. É no problema que você fortalece, supera, né? E fortalece e aprende, enfim, evolui. Exato. Né? Então assim, quando a gente pensa em resiliência, saber lidar com os problemas, eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que são esses problemas? E aí entra um outro contexto, né? Eu acho que o problema, eu sempre digo isso, a gente sempre comenta a respeito, o problema ele é sempre do tamanho e da importância que você dá a ele. Então assim, dependendo do tamanho e da importância que eu dou a esse meu problema, lidar com isso, ou seja, ser resiliente, vai ter outra magnitude, né? Eu posso ter um problema que eu considere ele grande demais, e esse mesmo problema para você. E muitas vezes nem é problema, às vezes é só uma besteira e você cria um problema, né? Ó, eu para mim tenho assim uma coisa que, para saber se é um problema realmente grave ou não, vamos parar para pensar um pouco, né? Se você tivesse um mês de vida, por exemplo, será que os seus problemas realmente seriam problemas? Eu acho que essa pergunta é a chave para saber se realmente é um problema ou não, porque normalmente quando a gente faz essa pergunta, se você tivesse um mês de vida, você pensa assim: poxa, não tenho nenhum problema, porque o carro que você queria ter que não vai ter não é um problema, a roupa que você queria ter que não vai ter não é um problema, o show que você queria ir que não vai poder ir não é um problema, o emprego que você pensa que perdeu ou que não ganhou. Daqui a um mês, se você for morrer, você vai ver que não é nada disso. Né? Então assim, a gente tem que pensar com a cabeça mais aberta, olhar além, assim, olhar de cima, né? Porque se você parar para pensar, a maioria das coisas que a gente fala que é problema, na realidade não são problemas. Na visão budista, né, tem até uma máxima na visão budista que trata do seguinte: o sofrimento, né, a causa do sofrimento é o apego.
É o desejo. Então, assim, quando eu tenho um apego muito grande por um objeto, ou seja, um apego por tudo que é transitório, carro, cara, ele vai acabar, ele vai enferrujar, ele vai Até uma quebrar. pessoa também, a pessoa Pessoas pode viajar, pode ir embora. o relacionamento acaba, Sim. o emprego se O desfaz, a filho que empresa se casa, quebra. o filho se casa, vai embora, enfim. Tudo é transitório, É. né? Então, assim, quando a gente começa a entender nessa visão espiritualista que tudo é transitório, a gente começa a parar para pensar no que é permanente, né? O que é que permanece. Então, você permanece enquanto o seu eu interior, né? Enquanto você olha para dentro, porque tudo que você olhar para fora, tudo isso vai ser Você transitório. vem ao mundo só e vai embora só, Exato. né? Então, E tudo passa. então, se você olhar por esse ângulo, você vai perceber que os problemas realmente Exato. não Não existem. é São mínimos. não é, como é que chama aquele programa que tinha, não é Telecurso 2000, mas vamos só recapitular um pouquinho do que a gente falou, e aí eu acho que a gente pode pontuar da seguinte forma: resiliência em dois contextos, né? Um contexto situacional, e aí a gente está falando de uma visão muito local, né? Uma visão muito voltada ao que a gente está vendo aqui, a material, uma visão materialista, né? E a resiliência de uma forma espiritual. A gente está falando, e assim, acho que o resumo do que a gente acabou de falar é que quando a gente traz resiliência nessa visão mais espiritualista, a gente começa a ver que as intempéries, os problemas, as dificuldades, elas não existem. A gente cria, mas elas não existem. Então, assim, aprender a ser resiliente dessa forma, eu acho que é muito mais prazeroso, muito mais prático, muito mais facilitado, né? Eu deixo de ter uma dificuldade para enfrentar um problema se eu não tiver um problema, simplesmente, né? Então, assim, como você falou, se a gente, enfim, for morrer mês que vem, amanhã, tudo que a gente acha que é uma super dificuldade, um super problema, de repente some. Não é nada. Não é nada. Tá? Eu acho que é isso que a gente queria deixar para vocês. Olha os blocos, ó. Bloco de carnaval, os fogos. Não sei nem se está dando para Os ouvir. fogos, pode ser que não esteja dando para ouvir, mas aqui a gente está ouvindo um bocado de fogos, que é justamente os blocos aí. Essa é a mensagem, tá, que a gente deixa para vocês. Assim, nesse canal a gente fala muito da nossa experiência. Eu acho que esse é o nosso momento que a gente está vivendo de repensar as coisas, de rever conceitos. Mudando nossa visão e aprendendo muito, porque a gente está estudando. Então, assim, a gente está aprendendo a ter uma visão diferente e estamos mudando nossa trilha de caminho. O caminho. E vocês vão participar de tudo, vocês vão ver tudo, a gente vai comentando com vocês tudo que a gente acha, tudo que fez a gente mudar de opinião, mudar de pensamento e tem muita novidade por aí também. Vocês vão acompanhar muita coisa legal da vida da gente. Gente, um beijo no coração. Eu vou fazer aquele pedido maroto que todo mundo faz dentro do YouTube. Então, assim, clica aqui no botãozinho para se inscrever, né? Pensa também lá de dar o like. Se você curtiu o que a gente comentou, esse assunto, dá um like lá no vídeo, se inscreve, compartilha para um amigo. Vocês compartilham tanta bobagem, às vezes não compartilha nada. Compartilha para um amigo, cara. E outra coisa, assim, nós estamos começando agora. Eu vou falar para vocês. Quem me conhece sabe, eu nunca fui nem de falar muito no Instagram, nem nada assim, de aqueles videozinhos que as pessoas têm. Então, assim, essa experiência com a câmera a gente vai adquirir com o dia a dia, com o tempo, tá? Isso aí a gente está começando agora e, inclusive, isso é uma barreira que eu tô quebrando em mim, porque eu tinha essa dificuldade realmente, sempre quis, né? Mas eu tô vencendo. Sempre uma trava, né? Então, ó, não esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, dá aquela compartilhada com os amigos, tá? E sempre a gente vai falar isso pra vocês, que eu acho que são frases e palavras impactantes pra gente que mudam o nosso caminho. Isso. Segue o teu caminho. E torna-te quem tu és. Um beijo no teu coração. Muita Namastê. paz. Namastê.